E aí, pessoal, bora para nossa revisão final de Direito Civil, com foco total no que a banca Fundatec gosta de cobrar para o concurso da PCRS. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Primeira coisa, um clássico que sempre está na prova: como é que se calcula a vigência de uma lei nova? Entender a contagem da vacatio legis é o básico para não cair em pegadinha. Então, vamos lá, presta atenção nos detalhes. A regra geral, lá no artigo 1º da LINDB, diz que, se a lei não falar nada, ela começa a valer 45 dias depois de ser publicada oficialmente. Se for para valer no exterior, esse prazo aumenta para 3 meses. Agora, o pulo do gato está na contagem, que a Lei Complementar 95 explica direitinho. A gente inclui o dia da publicação e o último dia do prazo na conta. A lei entra em vigor no dia seguinte. E um detalhe importante: se rolar uma correção no texto antes da lei entrar em vigor, o prazo zera e começa a contar de novo. Mas se a correção for feita com a lei já valendo, aí essa correção é tratada como uma lei nova. Certo, teoria vista. E na prática, como a Fundatec cobra isso? Dá uma olhada nessa questão de 2024. Ela joga várias afirmações sobre a vigência da lei e a missão é achar a correta. E a resposta certa aqui, sem muito mistério, é a letra D. Agora, o mais importante é entender o porquê, qual o princípio que está por trás dessa resposta. É o chamado princípio da continuidade das leis. Pensa assim: uma lei não tem prazo de validade. Ela nasce para valer por tempo indeterminado, até que venha outra lei, de mesma hierarquia ou superior, e diga: olha, a partir de agora é diferente, ou essa aqui não vale mais. É exatamente isso que a alternativa D afirma, e é por isso que ela é correta. Fechou, Linde? Agora a gente entra em pessoas naturais. Essa linha do tempo aqui é um mapa perfeito. Tudo começa lá na concepção. Quando nasce Turo, já tem seus direitos protegidos. Aí, com o nascimento com vida, a pessoa adquire personalidade civil. Com 16 anos, se torna relativamente incapaz e, finalmente, aos 18, atinge a maioridade, a capacidade civil plena. E aqui está uma distinção que a banca adora. Pensa assim: capacidade de direito ou de gozo é como teu ingresso para um show. Todo mundo que nasce com vida já tem esse ingresso. Já a capacidade de fato ou de exercício é poder ir ao show sozinho, é poder usar esse ingresso por conta própria sem precisar de ninguém. É essa capacidade de fato que a gente adquire aos 18 anos. Hoje, o Código Civil é bem direto. Absolutamente incapaz, só e somente só, os menores de 16 anos. Ponto. Os atos deles precisam ser feitos por um representante. Já os relativamente incapazes, que é essa lista aí da segunda coluna, eles podem praticar os atos, mas precisam ser assistidos por alguém. Essa lista precisa estar na ponta da língua, hein? Vamos aplicar isso numa questão. E aqui, ó, atenção máxima no comando. A banca quer a alternativa incorreta. É nesse tipo de questão que o pessoal mais desatento escorrega. Depois de analisar com calma, fica claro que a afirmativa incorreta é a A. E o motivo é uma pegadinha clássica de atualização da lei. Olha só a maldade da banca. A alternativa A menciona os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, como se fossem relativamente incapazes. Acontece que essa era a redação antiga do código. O Estatuto da Pessoa com Deficiência veio e tirou essa categoria de lá. Então, essa afirmação está desatualizada e, portanto, errada. A banca está testando se o estudo está em dia. Agora, vamos focar num caso específico de incapacidade relativa, a prodigalidade. Como a banca costuma cobrar os efeitos práticos dessa condição? A resposta correta, que vai direto ao ponto sobre as consequências da prodigalidade, é a D. A lei aqui não deixa nenhuma dúvida. O pródigo, que é aquela pessoa que gasta o patrimônio de forma descontrolada, é classificado como relativamente incapaz. E a consequência jurídica disso é a interdição e a nomeação de um curador para assisti-lo, principalmente nos atos que envolvem dinheiro. Percebe a diferença? Ele não é representado, ele é assistido. Isso confirma a alternativa D. Questões com historinha são ótimas para testar a aplicação da lei. Nesse caso, a gente tem o José, com 21 anos, com síndrome de Down, e um servidor público exigindo a presença dos pais dele. A conduta do servidor foi correta? A conduta do servidor foi completamente incorreta, o que nos leva direto para a resposta E. E aqui está um ponto fundamental, uma das mudanças mais importantes na legislação recente. O Estatuto da Pessoa com Deficiência veio para dizer, com todas as letras, que a deficiência por si só não afeta a capacidade civil de ninguém.
O José, com 21 anos, é plenamente capaz para todos os atos da vida civil, incluindo protocolar um pedido na prefeitura. A exigência do servidor foi ilegal e discriminatória. Simples assim. Certo, mas e a pessoa com menos de 18 anos que quer ter capacidade plena? Aí entra a emancipação. E existem 3 caminhos para isso. A voluntária, que é quando os pais em cartório emancipam o filho que já tem 16 anos. A judicial, que é decidida por um juiz. E a legal, que acontece de forma automática em algumas situações, como casamento, emprego público efetivo ou formatura em curso superior. E para fechar esse tema, mais uma da Fundatec sobre emancipação voluntária. Qual é o requisito essencial para que essa emancipação seja válida e tenha efeito para todo mundo? Analisando todos os requisitos legais, a afirmação correta é a E. O ponto-chave que a questão cobra é a publicidade do ato. Não adianta só os pais quererem. Para que a emancipação voluntária tenha efeito contra terceiros, ela precisa ser registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais. Sem esse registro, o ato não tem eficácia plena perante a sociedade. E com isso, a gente encerra essa nossa revisão intensa. Para consolidar tudo, fica essa reflexão final. A distinção mais importante para levar para a prova é a consequência do ato praticado. O ato do absolutamente incapaz é nulo, ou seja, nasce morto. Já o ato do relativamente incapaz sem assistência é anulável, ele pode ser corrigido. Lembrar disso resolve muitas questões sobre capacidade. Bons estudos!